No Rio Grande do Sul, um pai foi preso por suspeita de abandonar o filho de 3 anos com síndrome rara durante viagem de ônibus. O pai de um menino de 3 anos de idade foi preso por suspeita de abandonar o filho em um ônibus intermunicipal na linha entre Porto Alegre e Gramado, segundo a Polícia Civil. O crime ocorreu na noite de terça-feira. O homem foi detido em Três Coroas, no Vale do Paranhama, uma das paradas do trajeto. Neste ponto, ele desceu e deixou a criança sozinha na poltrona, apenas com documentos e um laudo que apontava que o menino sofre de síndrome de Apert, condição rara que causa formações atípicas. No caso da criança, há necessidade de uso de sonda para alimentação, segundo a Polícia Civil. Câmeras de segurança divulgadas pela Polícia Civil registraram o homem saindo da rodoviária de Três Coroas e olha para trás antes de seguir caminhando pelo centro da cidade. Segundo o delegado Ivanir Cagliari, ele foi localizado pela análise dessa sequência de imagens. Em um primeiro momento, o homem negou o fato, mas, quando confrontado, confirmou que havia deixado a criança. Ele alegou que foi até o município para se internar em uma clínica de reabilitação. Disse ainda que não tinha como criar o filho e, por isso, decidiu por deixá-lo no ônibus. Após uma audiência de custódia na cidade de Taquara, a justiça manteve a prisão do suspeito. O delegado decidiu que irá indiciar o investigado por abandono de incapaz. O homem tem 25 anos e não teve o nome divulgado. O menino estava com febre, vestindo roupas sujas e com sinais de maus tratos, segundo o delegado. Antes de um coletivo reiniciar a viagem, os demais passageiros viram a criança sem acompanhante e o abandono foi constatado. A Brigada Militar foi chamada, acionando em seguida o Conselho Tutelar e os bombeiros voluntários de Três Coroas. A criança estava um pouco assustada no começo. Ele não conseguia formular palavras e frases, mas depois conseguiu falar com a equipe e foi conduzido até o hospital. Relembra o comandante dos bombeiros, Victor Tomasi. O menino ficou internado em um hospital para receber os cuidados necessários e passa bem. E agora nós vamos trazer as informações do fato triste que aconteceu em Novo Hamburgo. Um homem de 45 anos matou 3 pessoas e atirou a tiros e feriu outras 9 em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, entre a noite de terça-feira e a madrugada desta quarta-feira. O atirador, que foi encontrado morto dentro de casa no começo da manhã, foi identificado como Edson Fernando Cripa. Os outros mortos na ocorrência são o pai do atirador, Eugênio Cripa, de 74 anos, o irmão dele, Everton Cripa, de 49 anos, e o policial militar Everton Kircher Jr., de 31 anos. Edson Fernando Cripa, de 45 anos, morava com os pais no bairro Ouro Branco, em Novo Hamburgo, na noite de terça-feira. O irmão dele, Everton Luciano Cripa, e a esposa foram até a casa onde os 3 moravam. Vizinhos comentaram que na próxima sexta, dia 25, é a data do aniversário da matriarca e que esse seria o motivo da reunião familiar. Após um desentendimento, o pai, Eugênio Cripa, de 74 anos, chamou a Brigada Militar por volta das 22 horas. Eles relataram ter sofrido maus tratos do filho. Ao ver os policiais na casa, por volta das 23 horas, Edson efetuou cerca de 300 disparos de pistola calibre 9mm e 380. Os tiros atingiram pelo menos 9 pessoas, entre familiares, agentes da Brigada Militar e da Guarda Municipal. A troca de tiros com agentes se estendeu durante a madrugada. Houve pelo menos 2 momentos de confronto. Ele permaneceu dentro da casa por cerca de 9 horas sob o cerco da polícia. Por volta das 8h30, os policiais militares entraram na casa e constataram a morte do atirador. Segundo a polícia, não há sinais de que ele tenha tirado a própria vida. Ainda não sabe em que momento exatamente ocorreu a morte. Após isso, houve um momento em que não tínhamos certeza se havia mais alguém junto do atirador dentro da casa. Após o sobrevoo de um drone, foi identificado que o atirador já estava sem vida, afirmou o tenente-coronel Alexandro Famoso, comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar. Foram realizadas 3 incursões.
Na primeira, socorreram os policiais feridos. Na segunda, retiraram o corpo do soldado já morto. E na terceira, retiraram os familiares. Além dos 3 mortos, o ataque deixou 9 feridos. Eles foram encaminhados para receber atendimento médico no Hospital Municipal de Novo Hamburgo. São eles: Clarice Cripa, de 70 anos, mãe do atirador. Priscila Martins, de 41 anos, cunhada. Rodrigo Weber Voltz, 31 anos, policial militar. João Paulo Farias Oliveira, 26 anos, policial militar. Josiane Muller, 38 anos, policial militar. Eduardo de Briga Geiger, 32 anos, policial militar, liberado do hospital após ser baleado de raspão. Leonardo Valadão Alves, 26 anos, policial militar, liberado do hospital após ser baleado de raspão. Felipe Costa Santos Rocha, policial militar, liberado após ser baleado de raspão. E Volmir de Souza, guarda municipal. Dos 9 feridos do tiroteio em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, 6 estavam internados até a tarde da última quarta-feira. 4 deles estão em estado grave. Policiais militares João Paulo Farias de Oliveira, 26 anos, e Rodrigo Weber Voltz, 31, estão na UTI do Hospital Municipal de Novo Hamburgo em estado grave. A situação de Voltz, inclusive, é considerada raríssima. A mãe do atirador, a Clarice Cripa, de 70 anos, e a cunhada dele, Priscila Martins, de 41, também têm quadro de saúde crítico e estão internadas na UTI do Hospital Centenário, em São Leopoldo. Elas passaram por operações nas regiões do tórax e do abdômen. A policial militar Josiane Muller, de 38 anos, foi transferida para o Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre, com ferimentos de tiro no braço. Já o guarda municipal Volmir de Souza, de 54 anos, está no hospital da Unimed com quadro de saúde estável. Os brigadianos Eduardo de Briga, de 32 anos, e Leonardo Valadão Alves, de 26 anos, e Felipe Costa Santos Rocha foram liberados após serem atingidos por tiro de raspão. O atirador, Edson Fernando Cripa, de 45 anos, era registrado como motorista de caminhão. Com ele, de acordo com a Brigada Militar, foram encontradas 2 pistolas, 2 espingardas, farta munição e carregadores de 9mm e 380. Em coletiva de imprensa, no fim da manhã de quarta-feira, o chefe da Polícia Civil, delegado Fernando Sodré, disse que o atirador já passou por 4 internações por esquizofrenia. Além disso, a irmã dele relatou à polícia que ele teria comportamento violento contra os pais. Contudo, não havia boletim de ocorrência referente a essas agressões. Cripa também não tinha antecedentes criminais. Em entrevista coletiva, as forças de segurança do Estado informaram que ele foi atingido em confronto pela Brigada Militar. O Zero Hora apurou que Edson era CAC, caçador, atirador e colecionador, regulamentado pelo Exército. 2 armas encontradas com ele eram registradas e legalizadas junto à Polícia Federal. As outras 2 estavam ilegais. Quem era um policial morto? Prestativo, educado e tranquilo. Esses são os adjetivos usados por colegas para descrever Everton Kircher Jr., de 31 anos. Kircher estava no 3º Batalhão da Brigada Militar de Novo Hamburgo desde janeiro. Anteriormente, ele havia passado por um grupo de Sapucaia do Sul, na região metropolitana. Segundo colegas, ele estava na corporação desde 2018. Ele deixa amigos, esposa e um filho de 45 dias. Ele era um policial totalmente dedicado, exemplar e recém tinha sido pai. O filho tinha 45 dias. Lembra o comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar, Alexandre Famoso. A Brigada Militar se manifestou por meio das redes sociais sobre a morte do soldado Kircher. Conforme a corporação, ele atuava no 3º Batalhão de Polícia Militar de Novo Hamburgo. O governador do estado, Eduardo Leite, também se manifestou sobre a morte do PM.